Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, vamos retomar toda a parte de funções orgânicas que a professora Tati já trabalhou com vocês em sala. Só que nessa semana você vai revisar funções nitrogenadas. Inclusive, eu listei já essas funções aqui no cantinho para você tomar uma ideia. Mas primeiro, como a nossa aula envolve revisão de conteúdos, eu acho mais simples, primeiramente, nós retomarmos toda a parte de função orgânica oxigenada. E aí, o que eu fiz? Eu separei as nossas funções conforme aparecem os grupos funcionais. Repare que aqui em cima temos uma função chamada hidroxila, aí nós temos funções que têm carbonila e funções que têm a carbonila, mas com outro átomo de oxigênio. Quero ver como é que está a tua memória, como é que está o seu HD mental para fazer a lembrança. E um detalhe, gente, vocês só aprendem química orgânica praticando. E um detalhe, se você colocar para estudar em cima do horário da outra prova, se dá mal. Química orgânica é uma matéria que eu chamo bola de neve. Por quê? Porque ela é cheia de pré-requisitos. Eu preciso entender primeiro como é que se dá a nomenclatura raiz, meio, terminação. Met, et, prop, but, pente. O tipo da ligação, simples an, dupla em, tripla in, duas duplas de em, e uma terminação. Só que a grande maioria das funções, ela tem no nome qual é essa terminação. Quer ver? Então vamos começar. Como é que eu chamo essa função orgânica em que a hidroxila está presa num carbono de simples ligações? A função ela é chamada de álcool. Repare que eu tenho uma certa entonação de voz para mostrar que o álcool tem a terminação ol. Quando a hidroxila, deixa eu só fechar o H aqui, ó. Quando a hidroxila estiver preso num carbono de dupla, a função orgânica a qual você encontra um enol. E repare que em representa a dupla, ol representa a hidroxila. E quando a hidroxila estiver presa numa cadeia aromática, a função vai ser fenol. Fenol mesmo, porque a terminação de um fenol é fenol. Então, percebam, existem três funções orgânicas hidroxiladas e todas elas terminam com ol. Mas qual que é o cuidado? Quando a hidroxila estiver no carbono de simples, álcool. Quando a hidroxila estiver no carbono de dupla, enol. E quando a hidroxila estiver presa na cadeia aromática, você vai ter um fenol. Essa é a ideia. Agora, quando você tiver apenas um oxigênio na forma de carbonila, C dupla O preso H, que função orgânica é essa? Você vai encontrar um aldeído. Aldeído. Qual que é a terminação para um aldeído? Al. Quando essa carbonila estiver entre dois carbonos entre radicais, isso aqui pertencente à função das cetonas. Então, repare que eu tenho uma entonação, não é uma cetona, é uma cetona, porque a terminação para esse grupamento é ona. Agora, quando você perceber que a função orgânica tem dois oxigênios, quando essa função tiver H, essa função pertence a um ácido carboxílico. Carboxílico. Repare que a terminação para o ácido vai ser ico. Agora, quando eu tiver dois oxigênios e tiver um radical na ponta, aqui a função pertence a uma estrutura chamada de éster. Então, ácido carboxílico, ico, e quando a função tiver dois oxigênios e não tiver o H, é um éster. E essa função você tem que tomar cuidado, por quê? Você vai ter que trocar a terminação ico do ácido para ato, preposição de, e o nome daquele radical, que é o radical CH3, CH2, CH3, etilpropil. Essa é a ideia do éster. Agora, quando você tiver um oxigênio e esse oxigênio estiver eternamente sozinho entre carbonos, a função orgânica é éter. Também uma função que você toma cuidado, por quê? Eu tenho que analisar qual das duas raízes é menor para colocar o met, et, prop, metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, e o outro lado da cadeia que você vê quantos carbonos, o tipo da ligação e a terminação.
Isso você já viu comigo numa revisão passada. Porém, a professora Tatiana, essa semana, trabalhou as chamadas funções orgânicas nitrogenadas. E que é uma boa notícia, todas as funções nitrogenadas, em termos de nomenclatura, terminam com o nome da própria função. Então, não há muita preocupação quando você vai dar nome, mas sim preocupação em você reconhecer as funções. Então, vamos lá. Então, repare, só trocar agora a minha cor da caneta, na hora que você tiver somente o nitrogênio preso na estrutura carbônica, você vai ter uma função chamada de amina, porque eu tenho só o nitrogênio preso na estrutura. Apareceu um átomo de nitrogênio preso a carbono, lá você vai ter uma função chamada amina. E qual é a terminação para amina? Amina. Simplesmente você vai ter a função amina com a terminação amina. Agora, cuidado. Quando esse nitrogênio, que faz 3 ligações simples, encontrar em uma das ligações, e não importa se esse C dupla O está preso à direita, à esquerda, ou embaixo ou em cima, essa função ela pertence a um composto denominado de amida. Amida. Então, vejam bem, a amina só tem o nitrogênio, e quando você tiver o nitrogênio acompanhado de uma carbonila, lá você vai ter uma amida. Pronto, essas duas tem que tomar muito cuidado. Agora, toda vez que você encontrar o nitrogênio preso por uma tripla ligação, ou de forma ligação forma estrutural, ou de forma simplificada, você vai ter uma função chamada ou de nitrila ou de nitrilo. Qualquer uma das duas é aceita. Então, apareceu carbono na forma de tripla ligação com nitrogênio, uma nitrila ou nitrilo. E adivinha qual é a terminação para uma nitrila ou nitrilo? Raiz, meio, mais a terminação, nitrilo ou nitrilo. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma cadeia com 4 carbonos. But-an, nitrilo. Butano, nitrilo ou butano, nitrila, tanto faz. Agora, NO2. O nitrogênio preso com 2 oxigênios é uma função chamada de nitro, mas eu posso encontrar ainda a expressão composto. Eu vou colocar esse composto no parênteses para evitar confusão. Então, tem vestibulares que vão falar que apenas a função é nitro, tem vestibulares que vão falar que é o nitro composto, mas é tudo igual. Então, nem bem. Quando só tiver o nitrogênio, só o nitrogênio, eu tenho amina. Quando tiver o nitrogênio com dupla ligação, C dupla O, amida. Quando você tiver C tripla N ou CN, é um nitrilo ou uma nitrila, apareceu NO2 preso num carbono, você vai ter um nitro ou um nitro composto. Então, essas são as 4 principais funções orgânicas nitrogenadas. E todas elas têm a nomenclatura terminada com a própria função. Porém, a professora Tati também falou numa outra função orgânica que não é oxigenada e nem nitrogenada. Ela falou numa função chamada em que você tem um cloro, um bromo, um flúor ou um iodo preso no carbono. Essa função orgânica ela é chamada de aleto, derivado halogenado ou simplesmente aleto orgânico. Professor, e por que aleto? Porque a família 7A na tabela periódica é chamada de halogênios. Como é que eu vou chamar a função em que eu tenho um halogênio preso no carbono, aleto orgânico ou derivado halogenado? Tá, professor, e como é que se dá nome para um aleto orgânico? Aqui um pequeno cuidado. Eu vou colocar um exemplo aqui embaixo só para ilustrar as 2 formas com que você pode nomear um aleto. Primeira coisa, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, é uma função orgânica à parte. Só que se você analisar bem, qual é o halogênio que aparece nessa estrutura? É um tal de Cl. E como é que você vai dar nome para esse Cl? Cloro. Agora, acabou o cloro, analisa. O que sobrou na minha estrutura? Só carbono e hidrogênio. Como eu tenho 2 átomos de carbono, et, o tipo de ligação que aparece entre os carbonos é an, e como tirando o cloro só me sobra carbono e hidrogênio, a terminação vai ser o.
aí você vai ter o chamado cloroetano, óbvio. Se você tivesse uma cadeia com bromo, bromo, propano, bromo, butano, só que daí eu vou precisar fazer uma numeração. Como aqui só tem 2 átomos de carbono, o cloro só pode estar no carbono 1, então não há necessidade de numerar. Porém, existe uma segunda nomenclatura, que é uma nomenclatura usual, por isso que ele é chamado de aleto, em que você pega esse cloro e coloca eto. Então, você vai ter cloreto de e o nome do radical. Assim como você vai ter fluoreto, brometo, iodeto de e o nome do radical. E como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil, ou pode aparecer etila. Cloreto de etila, cloreto de metila, fluoreto de isopropila e assim por diante. Então, o grande objetivo da aula de hoje, em termos de revisão, é revisar as funções orgânicas oxigenadas e reparem, se você analisar bem, álcool, enol, fenol tem hidroxila, aldeído e cetona tem carbonila, ácido carboxílico e éster, ambas têm 2 átomos de oxigênio na função, só que ácido precisa ter H, por isso que ele é ácido carboxílico, e o outro é o éster. E quando você tiver um oxigênio, ele está eternamente sozinho entre carbonos, um éter. Agora, nitrogenados temos 3. Amina, quando só tem o nitrogênio, amida, quando o nitrogênio estiver acompanhado com uma carbonila, nitrila ou nitrilo quando tiver C-tripla-N e o nitro composto quando tiver o NO2. Aí tem uma última função que não tem nem oxigênio nem nitrogênio, que é a função aleto. Basicamente, o que eu tenho nessa tela são as grandes funções orgânicas que você precisa saber. Só falta nela o hidrocarboneto, que foi a primeira e você já teve uma série de revisões. Se você analisar friamente todas as cadeias orgânicas, a maioria delas pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, com mais hidrocarboneto, você tem as 14 grandes funções orgânicas que hoje são cobradas em vestibular. Se você quiser, inclusive, tirar um print de tela, para ficar até mais fácil vocês estudarem depois, e fazer um belo de um resuminho para vocês, está aqui, ó. Eu vou deixar um espaço, um tempinho para você conseguir tirar um print de tela, aí você consegue voltar também, mas a ideia, quando eu falo em função orgânica, está aí. Então, todas as minhas 14 grandes funções orgânicas, aquelas que eu julgo ser principais, tem outras. Sal de ácido, anidridos, aletos de ácido, tem lá tiocompostos, ácidos sulfônicos, que são funções secundárias, mas estão presentes na apostila de vocês. O que me interessa está exatamente aqui. Então, gente, um grande abraço, fiquem com Deus e semana que vem a gente volta para trabalhar o resto dessas funções e outro assunto, ou treinar um pouquinho mais esse material. Fechou, gente? Um grande abraço e até a próxima.